Falhas no manejo e nas instalações da granja podem comprometer a saúde dos animais e a produtividade na suinocultura. Você confere agora como evitar essas situações. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouco sobre sanidade, né? A interferência sobre a produtividade e a interação com as outras áreas. Na verdade, nós vamos falar sobre sanidade, não sobre os agentes causadores de doença, mas muito mais sobre como essas doenças e o que a gente faz na nossa rotina, no dia a dia, para facilitar a ocorrência dessas doenças na granja. Quando a gente começa a analisar a parte de sanidade da granja sob o ponto de vista de produção, a gente sabe que diversos fatores têm interferência no desempenho dos animais e no resultado final, né? É conhecimento de todos que ambientes com maiores desafios, os animais crescem menos, consomem menos ração, né? Quando a gente retira esse animal de dentro da granja, leva para uma estação experimental, onde o desafio é muito menor, muitas vezes a gente se depara com resultados surpreendentes. A gente chega a ter animal de 150 dias com 120 quilos, isso por quê? Porque, na verdade, as condições de estresse, as condições de desafio nessas condições são muito menores do que no dia a dia das granjas, né? Então, existe uma correlação entre o estado de saúde, desempenho zootécnico dos animais, e esta é muito conhecida por todos, né? Quando a gente analisa os fatores que interferem na estabilidade imunológica do animal, a gente precisa haver um equilíbrio entre a capacidade de resposta do animal e a pressão de infecção que esses animais são submetidos. Diversos segmentos da produção têm interação com a sanidade. Aquilo que a gente vai fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia, vai facilitar ou não a manifestação de doenças dentro do rebanho suinícola. Então, o objetivo dessa apresentação é discutir as principais alterações provocadas no organismo animal pela ativação do sistema imune, suas implicações sobre o desempenho do animal. A partir do momento que o animal é desafiado, ele precisa gerar uma resposta imune e parte dos nutrientes desse animal, que estariam direcionados para o ganho de peso e deposição de proteína, passam a ser redirecionados para uma resposta imune eficiente. Algumas frases que eu acho que a gente precisa colocar para a gente contextualizar esse cenário, né? Zimmermann diz que não temos mais dúvidas de que os grandes sistemas de produção criaram um ambiente epidemiológico que facilitou a disseminação e perpetuação tanto da PIRS quanto de muitas outras doenças bacterianas e virais. O que ele está dizendo para nós? O que a gente está fazendo dentro do sistema de produção é que está contribuindo para o aparecimento das doenças. Uma outra frase que eu acho que a gente, para começar a discutir um pouco sobre sanidade, sobre esse ponto de vista, é muito importante. A correlação entre o estado de saúde e o desempenho zootécnico dos animais já é muito reconhecida. Rebanhos livres de doença têm melhor desempenho zootécnico. Ativação do sistema imune altera o metabolismo intermediário, consome nutrientes e altera o perfil de exigência nutricional. Aquilo que a gente falou. O animal, quando ele é desafiado, ele precisa gerar uma resposta imune e, com isso, muda todo o seu perfil de exigência nutricional para que essa resposta imune possa ser eficiente. Por outro lado, diversos nutrientes, aditivos, estratégias nutricionais podem influenciar a capacidade imunológica e o estado de saúde dos animais afetados. A partir da ativação do sistema imune, né, a gente tem um redirecionamento desses nutrientes e o animal começa a perder em desempenho e ganho de peso. A gente pode ver nesse quadro que uma ativação crônica do sistema imune muda a taxa de ganho, muda o consumo dos animais e vai levar a perda em desempenho. Quando a gente fala em ativação crônica, esse trabalho, na verdade, eles colocavam os animais nas baias sem serem lavados, sem haver vazio sanitário, e desafiando esses animais, aumentando a pressão de infecção. Isso foi a ativação crônica que eles promoveram nos animais. E com isso a gente viu que quando a ativação é alta, há uma perda, uma diminuição no consumo dos animais, uma diminuição no ganho de peso diário, um aumento na conversão alimentar e mudando até as características da carcaça, perdendo a área de lombo, né, a área percentual de carne magra depositada.
Com isso, nós vamos ter prejuízo em desempenho. Vários trabalhos têm mostrado que a ativação do sistema imune, seja por um agente sanitário da parte respiratória ou entérica, qualquer agente que está presente na granja, nós vamos ter um redirecionamento do nutriente. E com isso a gente tem perdas. Essa variação muito grande de trabalho para trabalho se mostra uma redução de 3% a 44%, 37 gramas de GPD para cada 10% de área do pulmão hepatizada. Outros trabalhos com mais de 10% de parênquima pulmonar comprometido, você tem 9% de comprometimento no crescimento, você tem 14% associado à pleurisia, prejuízo na conversão alimentar também muito variado. Como resumo, sabemos que temos um grande prejuízo dentro da atividade, dentro da granja, e também esse prejuízo vai se estender aos frigoríficos, levando a grande prejuízo econômico na condenação de carcaças. Então, as perdas econômicas podem provocadas pela pleurisia são de 3% a 10% na conversão alimentar, e a cada 1% de mortalidade, o prejuízo chega a $1,5 por animal. A gente vê essa lâmina mostrando que para cada 10% da área lesada, você tem 37,4 menos de GPD por animal. Correlação entre o impacto econômico e a hepatização. Para quanto a gente aumenta essa hepatização, a gente aumenta a perda de desempenho, seja por perda no ganho de peso, no aumento da conversão alimentar e redução no consumo de ração. E esses prejuízos, pessoal, começam já na maternidade. Diarreias, artrites levam a prejuízos que vão ser somados e contabilizados no momento do abate, Diarreia por um único dia pode provocar redução no crescimento entre 9% e 21%. Então, um dia de comprometimento já na maternidade, levando a redução no desempenho no momento do abate. Presença de artrite com menos 38 gramas dia, diarreia com menos 8. É uma variação muito grande entre os trabalhos, mas todos apontando para prejuízo de desempenho, já desde os problemas que acometem na maternidade. E aí a gente tem um papel muito importante, e a gente vai avaliar agora, o papel da nutrição como ferramenta no suporte do programa sanitário. Quando a gente fala em nutrição, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, A presença de micotoxinas nas dietas, matrizes nutricionais ajustadas, e aí vale um parênteses, a gente precisa analisar mais as nossas matérias-primas, ver se essas matérias-primas utilizadas no dia a dia correspondem à matriz que está sendo utilizada para a confecção dessas dietas, E calcular uma ingestão efetiva dos nutrientes da granja. Controle de matéria-prima, qualidade dessa matéria-prima quando entra na granja. É muito comum as granjas receberem matéria-prima sem a adequada condição para ser utilizada. Às vezes pequenos descontos no recebimento dessa matéria-prima já levam o proprietário a receber essa matéria-prima e depois isso gera um grande prejuízo dentro da granja. Então a gente precisa ter critério, precisa estabelecer isso junto ao fornecedor, qual critério vai ser utilizado para recebimento dessa matéria-prima e só receber a matéria-prima que esteja dentro desse critério que foi previamente acordado. Ajustes de níveis nutricionais e os ingredientes funcionais, com o aparecimento do circovírus, houve uma onda muito grande de aumento de vitamina E, vitamina C nas dietas, aumento de selênio, e outras alternativas aí. Quando a gente fala em nutrição, não só a parte de formulação, de controle de matéria-prima, de estocagem adequada, de fabricação adequada de ração. A gente vai também para a garantia que esses animais efetivamente vão ingerir aquela quantidade, aquela dieta que foi previamente desenhada. Então a gente pensa num coxo que tem capacidade para 40 animais e a gente chega às vezes numa baia como mostra essa fotografia, Os animais não podem desempenhar o máximo nessas condições porque falta boca, O consumo está abaixo daquilo que foi planejado. Então a gente precisa entender que tipo de sistema de alimentação eu estou adotando na minha granja e o que eu espero de consumo dentro desse sistema. E o mesmo quando se diz, as primeiras dietas dos leitões, muitas vezes são dietas ricas em leite,
né? E às vezes a gente tem um coxo que a gente chama de automático, na verdade não são coxos automáticos, né? Esses coxos dependem muito sim da mão de obra, no dia a dia, que vai fazer. Às vezes você coloca a ração acreditando que o animal vai consumir aquela quantidade diária e já desde o início, desde o desmame, a gente observa que a ração não está descendo de forma adequada, está havendo problema e os animais passam por longo período de restrição. Isso prejudica muito o desempenho. O mesmo a gente pode dizer em relação às chupetas, a relação de 1 para 10, uma chupeta para 10 animal, e observar também a altura que essa chupeta está sendo colocada, né? Em muitos momentos a gente tem a chupeta, tem o coxo para número adequado, mas está mal regulado, está sendo mal manejado e a gente não consegue aproveitar e maximizar o desempenho. Qualidade de ração, como a gente disse, a micotoxina, né? Quando a gente fala em sanidade, tem um impacto muito grande. Todos esses fatores que a gente está apontando aqui, muitas vezes você pega um animal, faz uma vacinação e espera uma resposta. Você submete um animal a uma condição que ele não consegue consumir ração, que ele não consegue beber a água de uma maneira adequada e você espera que ele tenha uma resposta positiva frente àquela vacina. Então, muitas vezes a gente usa uma ferramenta eficiente e não se consegue o resultado esperado porque a gente não possibilita o conforto, não possibilita a condição para que o animal possa responder de forma adequada. No caso das micotoxinas, a gente sabe que são imunossupressores, né? E que limita a resposta do animal frente a qualquer medicamento, frente a qualquer vacinação, e muitas vezes expõe aquela questão que a gente colocou lá no início. Esse animal que está ingerindo uma ração com micotoxina, ele não tem condição de responder frente ao desafio. Mesmo que o desafio seja baixo ou médio, esse animal não tem condição de responder. E com isso a gente gera doença dentro do plantel. A gente está criando condições para que esse animal venha adoecer dentro do plantel. Então, quando a gente pensa em nutrição, aquilo que a gente colocou, qualidade total na fábrica de ração, organizar o fluxograma da fábrica, organizar o dia de fabricação das rações, ter critério no recebimento de todas as matérias-primas, uma correta estocagem dessa matéria-prima, dentro do processo de fabricação de ração, um critério na mistura, e garantir que o animal vai ingerir a ração desejada, que foi desenhada, ou seja, nós temos que garantir a qualidade desde a chegada à fábrica da matéria-prima até que o animal ingira essa ração. Então nós vamos cadastrar fornecedores, vamos desenvolver fornecedores. Normalmente quando se manda um milho, por exemplo, de qualidade duvidosa para a granja e a gente recusa o recebimento daquele milho, provavelmente ele vai para o vizinho, Então a gente passa a desenvolver fornecedores porque os fornecedores começam a entender que naquela propriedade há um critério de recebimento que é muito importante. Então a gente vai ter uma ração balanceada com qualidade. Além da ração, a água é muito importante. O animal que consome água de qualidade, ele vai buscar a maior quantidade de ração, vai ter um maior desempenho. Então a gente precisa fazer monitoria dessa água, e tratamentos da água também. Então, como nós colocamos até agora, o sistema é que gera o problema. Então, o sistema também vai gerar a solução. Como foi colocado, é muito frequente a gente usar uma ferramenta e frustrar a expectativa em cima do antibiótico, de uma medicação, porque ela é usada de forma isolada. Ela não é usada como uma ferramenta adicional no processo de controle das doenças. Então a gente precisa começar a entender que essas ferramentas têm que ser trabalhadas de forma conjunta. A gente precisa qualificar a mão de obra, mostrar a influência dessa ferramenta no dia a dia e como ela deve ser corretamente utilizada. Os pontos chaves para a gente conseguir, os pontos críticos, para a gente conseguir a estabilidade imunológica, para a gente conseguir um bom controle das doenças dentro das granjas, a gente colocou um pouquinho sobre nutrição, a questão da estabilidade imunológica do plantel, aí a gente vai ver aqui logo à frente um pouco sobre a questão da reposição dos plantéis, como que isso vai impactar dentro do nosso plantel, como da nossa estabilidade imunológica, a ambiência muito importante, para cada fase existe uma ambiência, os manejos e procedimentos, o treinamento e a mão de obra qualificada, fluxo de instalação.
respeitar o fluxo de instalação, planejamento de reposição e a biossegurança como forma de estabilidade dessa imunologia, dessa proteção, que é o grande ganho que toda granja tem. Granjas boas, de status sanitários bons, a gente viu lá no início, são granjas que têm bons desempenhos. Quando a gente vê um animal desse dentro da creche, a gente pode mensurar o impacto de um ou outro animal, um animal que a gente chama de baia de fundo, um animal que nasceu já com menor peso, que vai ingerir uma menor quantidade de colostro. Quando a gente analisa um plantel, a gente precisa entender que cada animal tem um papel fundamental na propagação e disseminação de doença dentro desse plantel. A gente tem um limiar para a infecção, ou seja, um ponto até qual os animais conseguem responder frente aos desafios ao qual são colocados. E a gente tem um animal que adoece, que está abaixo desse limiar, capacidade de resposta. Esse animal a gente chama de superdifusores. Quando esse animal adoece, ele começa a julgar os agentes no meio ambiente, né? O meio ao qual está colocado. E ele desloca para a direita o limiar de infecção, ele aumenta a pressão de infecção. Com isso, nós temos um percentual maior de animal comprometido e começamos a ter problemas sanitários. E a gente precisa adotar estratégias, seja elas de manejo, seja elas de ferramentas de controle, seja elas de medicação e vacinação ou de forma conjunta, estratégia que desloque essa curva toda para a direita e que nos permita o menor número possível de animal exposto a esse problema sanitário. Quais são as estratégias que a gente pode adotar? Estratégia que permita a saúde intestinal do plantel, ajuste de promotores, vacinação, medicamento, manejo, fluxo de produção, imunomoduladores, enfim, a gente tem uma gama de estratégias que pode ser utilizada. Quando a gente fala em pressão de infecção e balanço imunitário em suínos, a gente pode considerar alguns pontos que são fundamentais para desencadear a doença dentro do plantel. O primeiro ponto seria a presença ativa da doença no sítio 1, ou seja, matrizes infectadas e doentes que contaminam precocemente os leitões, levando e perpetuando, passando a doença para as fases adiante, as fases seguintes. Variação na imunidade de porcas e leitões, planejamento inadequado de reposição, que também muitas vezes está ligado a essa doença ativa no sítio 1, um planejamento inadequado com excesso de leitoas, de marrãs no plantel, ampla margem de variação de idade ao desmame. Muitas vezes a gente vai analisar um desmame e a gente tem animais, mesmo com a granja com um desmame médio de 21, 22 dias, um alto percentual de animal sendo desmamado com menos de 18 dias. Esses animais também vão se tornar aqueles superdifusores que a gente tratou alguns slides atrás. Mais de 7 dias de variação entre grupos, alto número de animais por sala ou sítio, sistema de produção segregado, fluxo contínuo de produção, esquecendo a questão do tudo dentro, tudo fora, E a questão de vazio sanitário, lavagem e desinfecção, lavação e desinfecção.